Hoje trazemos uma história impactante de tráfico humano que abalou famílias brasileiras e expôs uma rede de exploração internacional. Dois brasileiros, Lucas Viana e Felipe de Moura, foram vítimas de um esquema cruel no Sudeste Asiático. Sequestrados após aceitarem propostas de emprego na Tailândia, eles enfrentaram torturas e trabalho forçado em Mianmar. Durante meses, Lucas e Felipe viveram em condições desumanas, eram forçados a trabalhar de 15 a 17 horas por dia, aplicando golpes financeiros pela internet. Essa é uma história de sobrevivência, resgate e a luta contra um crime que movimenta trilhões de dólares globalmente. Hoje trazemos uma história impactante de tráfico humano que abalou famílias brasileiras e expôs uma rede de exploração internacional. Dois brasileiros, Lucas Viana e Felipe de Moura, foram vítimas de um esquema cruel no Sudeste Asiático. Sequestrados após aceitarem propostas de emprego na Tailândia, eles enfrentaram torturas e trabalho forçado em Mianmar, um dos maiores centros de exploração humana da região. Essa é uma história de sobrevivência, resgate e a luta contra um crime que movimenta trilhões de dólares globalmente. A mãe do Lucas, ela vem procurar o DHPP falando que o filho estava desaparecido, que ela não tinha mais contato com o filho desde novembro, na verdade, que no dia 7 de outubro de 24, ele havia viajado para Bangkok, alguma coisa assim, que ele iria para lá, tinha até o nome do hotel, ele recebeu isso tudo por uma pessoa que se identificou como Antonier pelo Telegram, e oferecendo um trabalho para ele, com tudo pago, e um bom salário, na área de TI, que era o que o Lucas fazia. Bom, ele aceitou, achou razoável a proposta, que seria de salário X, com tudo pago, com alimentação, moradia, e ele embarca. Quando ele chega, ele manda uma mensagem, chegou bem, tal, tudo bem, e aí começa a trocar mensagens com a mãe e também com um amigo lá dele, assim, nossa, que estranho, eu já troquei de carro 3 vezes, tem outras pessoas, né, que tinham outras pessoas de outra nacionalidade lá, e que depois pegou 2 barcos, e que estava meio que entrando numa mata, numa selva, assim, uma coisa meio... E que ele estava achando estranho. E não falou mais nada, mas ok, vamos ver o que é. Aí ele chega nesse local, 2 dias depois ele faz o contato, falando que ele não ia poder falar muito, porque ele ia ter que ficar durante o período do trabalho sem chegar perto do celular. Faz essa mensagem, mas que continuava achando tudo muito, muito estranho ali. E isso 2 dias depois que ele chega, dia 9, dia 10. Ele não faz mais contato, isso já começa a preocupar a família. Não conseguia falar com ele. No final de outubro, ele faz um contato falando que ele achava, eu não posso usar celular, eu tenho que trabalhar mais de 16 horas por dia, eu preciso de ajuda, me ajudem. E também não acaba o contato, ninguém consegue falar com ele, a mãe fica desesperada, e aí vem um amigo, no início no meados de novembro, e fala, recebi uma mensagem do Lucas, ele está pedindo ajuda, que ele está sendo agredido fisicamente todo dia, está passando fome, está trabalhando que nem um louco, pediu para chamar a polícia. A mãe tenta contato várias vezes,
ele realmente não responde e não tem mais esse contato, não tem mais o contato. E o que acontece? Para a mãe, meu filho sumiu, meu filho desapareceu. Então ela vem no DHPP e procura a Delegacia de Pessoas Desaparecidas com essa informação. Conforme ela foi relatando, ficou estranho. Mas a senhora chegou a ler a mensagem? Não, eu li a mensagem do Telegram. Aí, podemos falar com esse amigo dele? Sim, deu o telefone. A gente falou, mas que estranho. Mas ele embarcou mesmo? Porque até então, né, será que embarcou mesmo? Então a gente foi ver exatamente, né, se esse telefone estava ligado, desligado, até então o número que ele tinha. E esse número sumiu. Mas a história dela despertou a atenção, a delegada muito atenta, fala com a delegacia nossa aqui também, que é de tráfico de pessoas. A gente faz o nacional, mas às vezes aquele tráfico nacional traz alguém do sul para São Paulo com uma conversa de trabalho, daqui embarca para a Europa. Então, às vezes o tráfico internacional começa com o nacional. Tem um emprego para você, tem uma proposta melhor. E para todo tipo de coisa, o tráfico de pessoas. Já passa o caso para a primeira delegacia da Divisão de Proteção a Pessoas, que faz isso. Não só tráfico de pessoas, como a última frase, a frase que ele escreve. Estou trabalhando mais de 16 horas por dia, estou sendo agredido fisicamente, estou passando fome. E não podia usar celular. Isso é muito, muito característico de uma pessoa que está trabalhando de forma análoga a uma escravidão mesmo, né? E não podia falar com ninguém. E nós imediatamente, tendo em vista que ele havia embarcado mesmo, que tinha aquele contato, que a mãe viu, e da forma como ela falou, nós entendemos que era tráfico internacional de pessoas. Orientamos essa mãe, né, que ela deveria ter a Polícia Federal, enviamos lá, fizemos tudo que a gente podia aqui e enviamos para a Polícia Federal. É uma rede que movimenta bilhões por ano através do tráfico humano. Então, todo esse contato, toda essa interação com as vítimas, ela foi muito bem trabalhada. Eles primeiro fizeram uma entrevista remota com o suposto RH dessa empresa para onde eles estariam indo trabalhar, que seria ali na fronteira entre a Tailândia e Mianmar. E quando eles chegaram lá na Tailândia, eles foram transportados ilegalmente. Então, houve toda uma estrutura por trás desse transporte. Houve troca de carro, houve passeio por barco, eles foram deslocados por barco até chegar ao Mianmar. Então, é interessante analisar como é muito bem baseado tudo isso, não tem ponto sem nó nessa interação. Esse modus operandi de chegar nas vítimas também, eles analisam pessoas que já tenham experiências de trabalho no Sudeste Asiático. O Lucas e o Felipe, eles já haviam trabalhado nas Filipinas e já haviam trabalhado também na Tailândia. Então as vítimas não são aleatórias. Eles comentam que até a mobilidade física era limitada. A comida era somente arroz e não tinha mistura, era sempre um carboidrato ali mais vencido, a água não tinha saneamento básico, eles não tinham locais adequados para fazer suas necessidades, eles tinham que dormir num chão encolhidos porque até a mobilidade física era limitada. Então, eles ficaram no mínimo 3 meses ali vivendo nessa situação e trabalhando de 15 a 17 horas por dia sem parar. Durante meses, Lucas e Felipe viveram em condições desumanas, eram forçados a trabalhar de 15 a 17 horas por dia, aplicando golpes financeiros pela internet. A alimentação era precária e a vigilância constante. Qualquer tentativa de fuga era punida com torturas brutais, incluindo choques elétricos. Bom, gente, em mensagens escondidas, Felipe chegou a relatar ao pai: eles vão tirar nossos órgãos. Como ficar calmo assim? A angústia era constante e a sobrevivência
uma luta diária. Então agora a gente precisa chamar o mapa. Então aqui nós temos aqui, né, nós vamos caminhar aqui no mapa para Tailândia. Aqui temos Bangkok, o local onde Lucas e Felipe chegaram inicialmente. Depois nós vamos para Mae Sot, que é a cidade na fronteira com Mianmar, onde supostamente trabalhariam. Aí nós caminhamos aqui, né, para Mianmar, país para o qual foram traficados, e vamos para Khieu Khat, local onde foram levados após cruzar a fronteira clandestinamente. Agora a gente chega aqui, né, no complexo do KK Park, que é o complexo onde o Lucas e o Felipe foram mantidos em cárcere e forçados a aplicar golpes cibernéticos. E vale lembrar, golpes cibernéticos em quem? Na população brasileira e também como vítimas o sistema bancário. Gente, agora a gente vai chamar aqui um vídeo, né, de um grande amigo e parceiro aqui do canal, o nosso querido Joel Paviotti, né, que é o nosso vídeo 2. Ele faz uma análise da estrutura política atual de Mianmar, que favoreceu o surgimento de redes criminosas ligadas ao tráfico humano. Ele traz uma análise do tráfico humano no Brasil desde a origem também. Vamos ouvir aqui o Joel. Eu acredito que esse assunto do tráfico humano tenha sido puxado agora neste momento por conta dos 2 rapazes que foram resgatados lá em Mianmar. Mianmar é um país que está acontecendo um genocídio já faz um tempo, que uma maioria budista tem ceifado a vida de outras minorias religiosas, e um golpe de Estado dado lá em Mianmar acabou desorganizando todo o país, desregulando várias legislações e normas, o que favoreceu o crescimento de redes criminosas, inclusive aquelas que fazem tráfico humano. O tráfico humano no Brasil, ele tem, na verdade, 3 grandes segmentos aí. O primeiro é o tráfico humano para entrada em países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos. Há uma sistemática muito ali no meio ali do leste para o norte de Minas Gerais, ali na região de Governador Valadares, e que vários coiotes, que são pessoas que fazem esse tráfico de pessoas daqui para os Estados Unidos, a princípio essas pessoas pagam para esses coiotes, mas chegando lá no México, os caras entregam eles nas mãos de cartéis e os caras vivem um inferno. Então a gente pode considerar isso o tráfico humano, que tem crescido bastante também. Apesar das últimas notícias que a gente tem, das últimas decisões do Donald Trump e do Joe Biden, ter mostrado que não é muito compensador tentar ir para os Estados Unidos, você vai voltar deportado com algemas. Mas essa é uma parte pequena do que acontece no Brasil. Uma outra parte é o tráfico sexual, que acontece tanto aqui dentro do nosso país, o tráfico interno de meninas, adolescentes e tal, e mulheres de idade dos 18 aos 27 anos, tanto para fora do Brasil, tá? Que é a exploração sexual. Vamos lembrar que o tráfico de pessoas, ela tem vários objetivos, mas tem que ser exploração. Seja exploração sexual, exploração do trabalho, exploração econômica, exploração afetiva. Você levar uma criança, por exemplo, traficada, para você levar para outra família adotar, né, que não tem filhos. Então, um dos outros setores do tráfico é o tráfico internacional sexual, de mulheres que são convencidas aqui no Brasil a irem até países europeus, como Espanha, França, Itália, Turquia, por exemplo, ou outros países do leste europeu, e ao chegarem lá, essas meninas elas são escravizadas sexualmente, e tem, segundo as pessoas que fazem, as redes criminosas que fazem isso, a mulher brasileira ela tem um alto valor sexual ilegalmente lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos não, lá nos países europeus. Por quê? Porque durante muitos anos, até a Embratur chegou a fazer isso um tempo, pregava-se o turismo brasileiro como um turismo sexual. Existem fotos da Embratur, de cartazes da Embratur com as nádegas das mulheres, os seios das mulheres, propagandas de cerveja colocavam as mulheres ali como objeto sexualizado. Não só, mas também as propagandas de carnavais eram vendidas sobre o corpo da mulher. Então, 96% dos traficados em tráfico sexual são mulheres,
muitas delas menores de idade, que elas chegam nesses outros países e elas são escravizadas por essas pessoas, esses cafetões internacionais aí ilegais. Isso também é um tráfico bastante importante para a gente poder entender. Mas eu acho que o que eu mais posso contribuir para vocês, afunilando, é com o tráfico humano para a exploração do trabalho, que é um tema que eu já estudei, que acontece muito no Brasil, inclusive. Tanto de fora para dentro, como de dentro para fora, como de dentro para dentro. Então a gente tem, por exemplo, bolivianos, venezuelanos que entram no Brasil, são pegos por empresários ilegais, trazidos até São Paulo e escravizados em lugares insalubres, trabalhando 15, 16 horas por dia. Então são pessoas que vêm de fora para ser traficadas aqui dentro. Tanto pessoas que saem daqui para ter o serviço de trabalho explorado em outros locais. Mas o tráfico interno é uma coisa que a gente precisa estar mais ligado. Não que ele esteja aumentando, mas hoje o Brasil já construiu muitos dispositivos com o Ministério Público do Trabalho para conseguir encontrar essas pessoas e libertar elas. Mas o tráfico humano para exploração do trabalho do Brasil é muito antigo. Ele vem ali da Lei Áurea, né? Quando extingue-se a Lei Áurea, e aí você não tem o projeto de inclusão dos escravizados, dos ex-escravizados, e aí o tráfico dessas pessoas continua como se eles fossem escravizados mesmo. No Brasil, a exploração laboral superou a exploração sexual como principal forma de tráfico, afetando principalmente homens, jovens e migrantes internacionais. Globalmente, 61% das vítimas são mulheres e meninas, enquanto 38% são crianças. A crescente utilização de tecnologia para aliciamento digital tem facilitado a expansão dessas redes criminosas. Esses números reforçam a urgência de políticas públicas para a prevenção de combate ao tráfico humano. Vamos trazer agora um vídeo da nossa querida amiga, também parceira, Ju Infante. Ela faz um trabalho incrível, né, de alerta sobre essas questões de aeroportos, de ofertas de trabalho. Ela vem fazendo um trabalho bastante intenso nas redes sociais, né, mostrando como ferramenta para o que pode acontecer nessa questão de tráfico humano, né? Por que o passaporte brasileiro e os brasileiros são tão visados em outros países? Gente, o passaporte brasileiro é um dos passaportes mais importantes, porque qualquer pessoa pode ser brasileira. Uma pessoa com características de oriental pode ser brasileira, uma pessoa de pele branca, pele negra, de qualquer tonalidade de pele pode ser brasileira. Então, assim, o Brasil é um país que a gente tem essa multiculturalidade e isso é muito interessante, né, para essas redes. As táticas dos golpistas mudaram hoje em dia. Muitas pessoas hoje em dia são aliciadas pela internet, que foi o que infelizmente aconteceu com os 2 brasileiros que foram traficados lá na Ásia. No passado, as pessoas elas eram sequestradas fisicamente ou aliciadas por conhecidos. Isso ainda acontece hoje em dia, só que a internet também se tornou uma ferramenta dos criminosos. Como que os criminosos usam as redes sociais para essa questão do tráfico humano? De diversas formas, como por exemplo, com anúncios falsos de ofertas de emprego, aquelas ofertas de emprego que parecem ser muito boas, onde eles prometem que vão pagar tudo para você, que vão pagar seu alojamento, que vão pagar sua passagem, que vão te dar um salário maravilhoso. Também através de falsos perfis para as pessoas conseguirem criar vínculos emocionais com aqueles golpistas e até mesmo os golpistas propõem casamentos falsos e também fazem chantagem emocional com essas vítimas, criando ali uma relação de confiança para depois poder extorquir a vítima ou levar a vítima até aquele outro país ou aquela outra localidade onde lá ela será traficada. O caso dos 2 brasileiros que foram traficados na Tailândia é um exemplo claro, onde eles receberam essa proposta de emprego via Telegram, uma proposta de emprego até o momento muito interessante, né, com salário compatível do mercado, com tudo pago, hospedagem, transporte, e no momento que eles chegaram lá, eles perceberam que aquilo era uma emboscada e que eles estavam sendo vítimas de tráfico humano
para trabalho análogo à escravidão, onde infelizmente eles foram agredidos, torturados e diversas coisas horrorosas aconteceram com eles, até eles serem resgatados pelo pessoal da ONG. Mas um outro ponto muito importante aqui, que muitas pessoas perguntam, que é do porquê que o passaporte brasileiro ele é tão visado no exterior, e tem alguns pontos para isso. O primeiro ponto é a facilidade de entrada em outros países, né? O Brasil ele é um país que tem acordo diplomático com diversos países, o que permite a nossa entrada, muitas vezes até sem visto em muitos países, principalmente da Europa. Então isso é um ponto positivo para esses golpistas, uma vez que eles não precisam dessa documentação para entrar nos países. Segundo ponto, diversidade étnica, né? O Brasil ele não tem aquela característica física. Qualquer pessoa pode ser brasileira devido à nossa miscigenação, né? Então nós temos pessoas de tudo quanto é descendência, de tudo quanto é aparência, então qualquer um pode se passar por um brasileiro, sem levantar nenhuma suspeitas em aeroportos ou fronteiras. Outro ponto, tem muitos brasileiros no exterior, sejam em busca de uma vida melhor, em busca de turismo, né, para conhecer diversos países, o que facilita essa questão do tráfico, pois tem muitas comunidades brasileiras vivendo legalmente ou ilegalmente também em diversos países que estão à procura de oportunidades de emprego e empregos melhores. E por fim, também a questão da posição geográfica, né? Uma vez que o Brasil faz fronteiras com diversos países aqui da América do Sul, que também facilita essa questão de barreiras de fronteiras, né? Passar essas fronteiras. Que eu viajo, eu vejo em muitos aeroportos muitas campanhas de conscientização sobre o tráfico humano. E elas consistem principalmente em muitos cartazes, muitos anúncios passando nas televisões dos aeroportos, falando sobre essa questão de se você estiver sentindo coagida, se você estiver sentindo com medo, para você fazer um gesto específico de pedido de ajuda, ou para você contratar ou para você falar com alguma pessoa ali da equipe, né, algum officer, algum policial que trabalha naquele aeroporto, ou até mesmo para você mandar SMS, entrar no site lá específico, ligar para um número específico para você conseguir procurar ajuda. Esses cartazes, eles ficam posicionados em locais estratégicos, como por exemplo, na sala de embarque, próximo ali quando você vai entrar no avião. Também eles ficam em banheiros, principalmente banheiros femininos, onde muitas mulheres nesse momento de vulnerabilidade e de medo correm para tentar procurar ajuda, para tentar mexer no celular, para tentar chamar uma outra mulher. Então eles ficam posicionados em locais estratégicos para ficar visível para as pessoas que, caso as pessoas estiverem sendo vítimas desse tipo de crime, para a pessoa conseguir procurar ajuda a tempo. Aí a gente entra em outro ponto, que é como que a gente consegue evitar ser vítima de tráfico humano. Se você estiver procurando oportunidade de emprego no exterior, você precisa se atentar para algumas coisas, como por exemplo, pesquise muito aquela empresa, joga o CNPJ dela no Google, procure pessoas que já trabalharam naquela empresa, procure review, né, em sites de ofertas de emprego de outras pessoas que já trabalharam lá, para falar como que é o trabalho naquele local. Veja se tem contrato, se o contrato é legítimo. Desconfie de ofertas de emprego muito tentadoras que te prometem o mundo e o fundo por um trabalho muito fácil, falam que vão mudar a sua vida. E sempre avise seus colegas e familiares sobre esse seu novo trabalho. Deixe pessoas cientes de onde você está indo, o trabalho que você vai fazer, para qual empresa é, e deixe até mesmo uma cópia daquele contrato que contém todas as informações daquela empresa com essas pessoas de confiança. E preste atenção se esse recrutamento está sendo feito por redes sociais, como por exemplo WhatsApp, Instagram, Telegram, não por meios oficiais. Preste atenção se aquela empresa está pedindo sigilo na hora da contratação, se aquela empresa quer reter os seus documentos e seu passaporte. Quando você for para aquele local, você precisa aprender algumas coisas, como por exemplo, se você não falar a língua local, você tem que aprender pelo menos algumas palavras-chave, como por exemplo, como é preciso de ajuda, como é socorro, como é chamar a polícia naquela língua local para você conseguir se comunicar caso você esteja passando por alguma situação e você precise de ajuda e você precise falar com algum local.
Use aplicativos que permitem o compartilhamento de localização em tempo real com seus familiares e amigos. Combine códigos secretos, que são as famosas palavras de segurança com essas pessoas, que são aquelas palavras que só essas pessoas específicas vão saber. Palavras nas quais serão usadas apenas em situações de risco. Saber falar o idioma local é extremamente importante para te ajudar em uma situação de perigo. E lembrando que se você estiver viajando e alguma pessoa vier perguntando coisas demais sobre a sua vida, se você está viajando sozinho, o hotel que você está se hospedando, o que você faz da vida, quantos anos você tem, qual a sua nacionalidade, se você perceber que essas perguntas muito invasivas estão sendo feitas para você, se for preciso, minta para a sua segurança. Não fale a verdade, porque você pode estar se colocando em uma situação de vulnerabilidade e você não sabe o que pode acontecer com você. Também não esqueça de nunca aceitar caronas de pessoas que você não conhece. Então você chegou no aeroporto, você fez uma amizade com alguém no avião e a pessoa fala: eu estou de carro, meu amigo fulano está vindo me buscar, deixa que eu te dou uma carona para te levar no seu hotel. Não aceite. Fazer amizades em viagem é uma coisa muito bacana, mas você precisa entender o limite e precisa entender que até aquele momento aquela pessoa é uma pessoa total desconhecida e você não sabe nada da vida dela e você não sabe quais são as intenções dela com você. E aí você pode acabar sendo vítima dessas questões de tráfico humano sem você nem perceber que você está sendo manipulada para isso. Então preste muita atenção. Desconfie de ofertas de emprego, tome cuidado quando você estiver viajando sozinha. E se você se sentir com medo, se sentir em uma situação de vulnerabilidade, peça ajuda, ligue para a polícia. Por isso a importância de você também memorizar os números de emergência daquele país, daquele local, para você conseguir ligar e pedir ajuda em uma situação difícil. Se você suspeitar de casos de tráfico humano, denuncie. No Brasil, você pode ligar para o Disque 100 ou Disque 180. Sua denúncia pode salvar vidas. E aqui, o nosso canal de denúncias está aberto para você também. Tráfico humano, ele é uma coisa extremamente assustadora, mas lembre-se que a prevenção é a sua melhor aliada. A sua segurança começa na sua prevenção. Então, você conseguir identificar todos esses pontos poderá te ajudar a não ser vítima desse crime. Denunciar e conscientizar são passos essenciais para combater essa rede de exploração. Continuaremos acompanhando o desfecho desse caso e cobrando ações concretas das nossas autoridades. Tem o Ministério da Justiça, a gente tem gente da Polícia Federal ou da Embaixada, que se não foi lá em Mianmar, se foi lá, não foi em Bangkok, seja lá onde for, já trabalhou com a questão dessa. Então a gente tem mecanismos para isso, que não somos nós, tá? Particulares, o povo, o cidadão brasileiro. Isso é uma coisa institucional, isso é uma coisa governamental e tem como saber disso. Então vamos mapear, vamos ajudar. Então uma situação ou uma atuação nobre é o Ministério da Justiça com o seu órgão específico lá dentro, porque o Ministério da Justiça é gigante, com o seu órgão interno lá dentro, dá um subsídio, dá um suporte para essa família. O Ministério das Relações Exteriores, Itamaraty, também dá um suporte, vai atrás, vê na Polícia Federal, vê com quem está fora, né, o mais próximo, que isso é uma realidade, e a gente pode ter casos mais graves, se é que já não teve. Né, como a gente estava falando, isso tudo é subnotificado. Então é uma realidade, não dá para a gente fechar os olhos para isso. Então pode ir atrás, pode procurar né, se tem algum mecanismo de conversa, vê a embaixada lá, procura, né, essa ONG que deu esse suporte, o que mais vocês sabem? Para a gente subsidiar e trazer para cá para a gente ter outros mecanismos de proteção, outros mecanismos de alerta. E a gente agora vai falar com a Cíntia Meirelles, que é a diretora da ONG Exodus Road aqui no Brasil. Eles fizeram um trabalho que todos nós brasileiros precisamos agradecer, porque elas não só salvaram 2 brasileiros, elas salvaram muitas vítimas de sofrerem golpes. Porque infelizmente, esse grupo criminoso usava esses brasileiros para aplicar golpes em várias pessoas no nosso país.
Inclusive, o sistema financeiro também merece, né, mandar ali muitos agradecimentos ao elogio ao trabalho da The Exodus Road. Aqui fica o meu muito obrigada e vamos ouvir aí as palavras da Cíntia. A Exodus, ela é uma organização muito maior, assim, em termos de trabalho, do que propriamente ter sido responsável pelo resgate do Lucas e do Felipe. A Exodus Road, ela nasce há 12 anos na Tailândia, e ela surge com o objetivo de fazer o enfrentamento ao tráfico de pessoas, devido a uma situação muito comum na Tailândia, que é a questão da exploração sexual. E a gente é contratado para trabalhar no Brasil há 5 anos, e a gente vem para o Brasil para fazer essa questão do enfrentamento ao tráfico de pessoas. O que a Exodus no Brasil faz? A gente criou e a gente começou um trabalho de oferecer capacitação para as polícias no Brasil. Então, a gente criou um masterclass, uma plataforma de ensino, que a gente divulga para as polícias sobre o que é o tráfico de pessoas. Então, esses cursos eles foram feitos por especialistas do Brasil. A gente tem um módulo que foi feito pela Polícia Federal, a gente tem um módulo que foi feito pelo Ministério Público do Trabalho, e a gente também tem um módulo, por exemplo, para os policiais, que é o módulo que uma empresa que a gente tem parceria, que é a Celebrite, tem conosco. Que é, por exemplo, como que esse policial não perde essa prova do crime. Então, se a gente vai ter a quebra do sigilo telefônico desse envolvido no crime, o que esse policial tem que preservar na cena do crime? Então, a gente tem uma parceria com 2 empresas de tecnologia, que é a Celebrite e a Clearview. São empresas extremamente importantes nessa luta, porque a Celebrite tem um projeto que, inclusive, chama-se Find Them All, que é Vamos Encontrar Todos. Então, a gente vê aí que o crime, né, de tráfico de pessoas, ele tem, sim, uma questão muito grave, que é a questão da exploração sexual, e ela envolve também crianças e adolescentes. E o Clearview é uma ferramenta de tecnologia muito poderosa que ajuda as polícias na investigação e na resolução de vários crimes, e muitos relacionados ao tráfico de pessoas. Então, hoje a Exodus, ela capacita e ela está em mais de 8 estados no Brasil, em parceria com as polícias civis e militares. Geralmente, esse acordo é um acordo que não tem nenhuma troca, ou seja, ele é gratuito, a gente oferece gratuitamente esses treinamentos para as polícias, no intuito de oferecer para as polícias essa capacitação para que a polícia faça o papel de polícia. Então, o tráfico de pessoas é um crime extremamente subnotificado no Brasil, e essa história do Lucas e do Felipe abre uma discussão para toda a sociedade questionar o que é esse tão falado tráfico de pessoas. A ONG The Exodus Road interveio e negociou a transferência para a Tailândia, onde aguardaram o repatriamento. A gente foi chamado para essa história, e quando a gente vem para essa história, eu já falo que foi uma grande surpresa, porque eu havia lido sobre o caso, mas eu havia entendido que esse caso já tivesse sido solucionado. Então, nós entramos na história por conta de que temos uma atuação no Sudeste da Ásia, e a gente já resgatou outros 6 jovens da mesma região. Não foram de Mianmar, mas foram de Laos e de Camboja. Então, a gente entra na história oferecendo para as famílias, primeiro, o que é a explicação do que é o tráfico de pessoas, e segundo, a gente explica o que é o fluxo do repatriamento para essas famílias. Então, obviamente, os jovens ainda estavam em poder dos compounds, né, dessa questão da máfia chinesa. E aí a gente avisa para as famílias, tendo esses jovens já sendo libertados e estando na embaixada, qual seria o procedimento para o repatriamento. Então, a gente avisa as famílias sobre a necessidade de irem até a Defensoria Pública da União, fazendo um pedido de carta de hipossuficiência para pedido de repatriamento de vítimas de tráfico de pessoas no exterior. Esse é um procedimento que tem que ser seguido. A DPU envia essa carta ao Ministério de Relações Exteriores, que, entende aprovar a aprovação, envia para a embaixada local onde essas possíveis vítimas
estariam ou se encontrariam. Então, nós entramos nessa história assim. As negociações que a gente fez lá foram negociações exaustivas. A Exodus Road, ela não atua sozinha, a gente vem junto com a sociedade civil local e também fazendo pressão com outros governos. Eu sei que o governo federal do Brasil, na pessoa do Itamaraty, ou no órgão do Itamaraty, eles mencionam que fizeram várias articulações, mas nós não articulamos e não estivemos junto com o Itamaraty nesses procedimentos. Então, nós atuamos como sociedade civil e em nenhum momento substituindo aqui a ação do governo federal. A ONG The Exodus Road desempenhou um papel fundamental nesse resgate. Ao saber do desaparecimento de Lucas e Felipe através dos familiares, a organização iniciou uma operação de inteligência e conseguiu confirmar a localização dos brasileiros. Em parceria com o Exército Democrático Carimbudista, grupo rebelde que faz resistência à junta militar de Mianmar, a ONG negociou a libertação das vítimas. Sem a participação ativa do Itamaraty, o resgate foi conduzido de forma independente e culminou na transferência de Lucas e Felipe para a Tailândia, onde aguardaram a repatriação. O trabalho da ONG foi essencial para salvar as vidas desses jovens e de centenas de outros reféns de diferentes nacionalidades. Nessas negociações, a gente teve uma situação que a gente foi representar a sociedade civil dentro do plenário do governo da Tailândia. Foi feita uma audiência pública, do qual nós, como sociedade civil, eu representava os 2 brasileiros. A gente tinha uma lista de 371 imigrantes. Desses 371 imigrantes de diversas nacionalidades, e eram apenas os 2 como brasileiros, e esses imigrantes, eles estavam fazendo um pedido de socorro, e dizendo que eles estavam sendo vítimas de tráfico de pessoas e estavam sendo explorados. Então, nós nos unimos diante do governo da Tailândia para que o governo da Tailândia começasse a exercer o seu papel de fazer pressão junto ao governo de Mianmar. Por que a Tailândia? Porque a Tailândia é o país, primeiro, de entrada desses jovens. A maioria desses jovens entram por Bangkok e eles saem pela Tailândia para cruzar a fronteira ali no Triângulo de Ouro, que é com o Mianmar. Nessa questão, quando a gente faz esse pedido, a gente está junto com os governos da Etiópia, Uzbequistão, Cazaquistão, Filipinas, Japão, fazendo uma pressão junto à Tailândia. Nessa resolução que nós tivemos, foi acordado que o DKBA, por que DKBA? Porque o DKBA é a região onde os brasileiros se encontravam. Mianmar, ele é dividido por forças armadas e o DKBA estava na região do ETSI. Quando a gente faz esse acordo, a DKBA diz que vai lá, nesses compounds, esses locais, para a retirada desses 371 imigrantes. Só que nós não tínhamos controle e não saberíamos dizer, porque a DKBA não nos informava, quando seriam essas operações. Mas essas operações, elas começaram a acontecer no final do ano passado. Então, a gente teve uma primeira leva de pessoas da Indonésia que foram resgatadas, e a gente ficava na expectativa de que logo eles chegariam a Itsim e libertariam esses imigrantes que estavam lá. O problema é que isso vai passando tempo, e o Felipe e o Lucas, eles estavam exaustos. Então, eles decidem fazer uma fuga, e essa fuga é acordada, e eles têm uma data que a gente chega a verificar que naquele momento daquela data, a gente não teria um grupo da DKBA próximo. Então, foi uma fuga que a gente pediu para que eles adiassem 2 dias, para que alguém da DKBA pudesse estar perto da onde eles estariam. Então, nosso time tem representantes que foram até a fronteira, a gente tem vídeos disso,
no dia 8 para o dia 9, às 2h30 da manhã, do horário da China. Foi muito importante dizer, porque eles tinham um horário que tinha que ser o horário da China, de Pequim. E quando a gente fica das 2h30 até quase 7 da manhã e a gente não recebe ninguém, ninguém cruzou a fronteira. E a gente sabia que a fuga tinha acontecido. Passa-se, então, o dia inteiro, e aí na segunda-feira, do horário de Brasília, eu recebo a informação de que tinha dado certo e que eles estavam já em poder da DKBA. A DKBA nos informa, nos manda a foto, que foi a foto que rodou a imprensa, e aí essa foto, ela culmina de que havia sido um êxito essa fuga. Então, o nosso papel foi simplesmente ter os nomes deles, acordar com o DKBA, e é importante dizer que Mianmar é um país que não existe um poder de polícia lá dentro. A gente está lidando com uma cena, um país em guerra civil, onde não existe justiça. Então, as pessoas elas se perguntam por que lá, né? Ali é uma somatória de todos os crimes cibernéticos que existem hoje e que todas as pessoas estão sendo vítimas e que fazem parte também. Então, as pessoas elas dizem, mas por que esses jovens foram para lá? Eles foram para lá porque eles tinham um sonho de ganhar bem, um sonho de viajar, um sonho de trabalhar, e que esse sonho não é um sonho errado, não é um sonho equivocado, que é um sonho que todos nós temos. E eu acho que é importante as pessoas do Brasil entenderem que hoje aquela região ela movimenta 3 trilhões de dólares, segundo a ONU e a Interpol, com crimes cibernéticos. Quais são esses crimes cibernéticos? Primeiro é o abate do porco, que é o pig butchering, que é o investimento em cripto. As pessoas elas são procuradas por fazer esse investimento em cripto. Elas fazem um investimento pequeno na primeira forma. Esse investimento rapidamente ele é duplicado, ou seja, a pessoa já vê que tem um resultado esse investimento. Elas fazem um segundo investimento um pouco maior. Novamente, esse investimento tem um resultado que elas veem, essas plataformas são falsas. E aí, na terceira vez ou quarta vez que elas vão para um aporte muito maior, aí o dinheiro é pulverizado e ele é difícil de ser rastreado e essas pessoas perdem tudo. O segundo tipo de crime que acontece naquela região é a questão das relações amorosas, né? As pessoas carentes, esse público-alvo aí que a gente tem visto é um público-alvo mais velho, pessoas que recentemente começaram a entender o que é e como navegar na internet e desconhecem as armadilhas da internet. Essas pessoas acabam entrando em relacionamentos amorosos, elas são enganadas por essas pessoas e aí também vem o investimento. E a terceira forma, que é uma forma que começou muito forte, que é o tal famoso jogo do tigrinho. São jogos online, e esse jogo do tigrinho também, aonde a gente vê aí um link com as bets do Brasil. Acho que o Brasil hoje tem um grande número de plataformas de jogos que não são oficiais, as pessoas acham que são oficiais, elas jogam nessas plataformas e elas estão perdendo muito dinheiro. Então, tudo isso vem daquela região, que é uma região propícia para o crime, porque não existe um governo, não existe uma polícia monitorando ou fazendo com que a justiça chegue. E também a Mianmar, aquela região, é uma das maiores produtoras de ópio do mundo, que é a base para a cocaína. Ou seja, a gente tem vários tipos de crimes que acontecem lá. Lavagem de dinheiro, tráfico de pessoas, tráfico de droga, enfim, é uma junção perfeita para a gente ter esse quadro que a gente vê hoje no Brasil. O tráfico humano é um crime transnacional que movimenta trilhões de dólares anualmente e afeta milhões de vítimas no mundo. Mianmar, onde Lucas e Felipe foram sequestrados, é um dos principais centros de exploração humana do Sudoeste Asiático. A instabilidade política e a presença da junta militar no poder criaram um ambiente favorável para redes criminosas operarem com impunidade. Nesse cenário, milícias criminosas chinesas e grupos locais controlam
esquemas de trabalho forçado e tráfico de órgãos, usando alta tecnologia para aliciar e vigiar as vítimas. O caso de Lucas e Felipe expõe a complexidade dessa rede internacional de exploração humana. Todas as polícias do mundo todo estão investigando e estão trabalhando. Eu acho que a nossa maior dificuldade hoje primeiro, a falta de informação das pessoas que estão consumindo ou estão caindo nesse golpe. A gente tem uma população que é vítima, mas que não denuncia e que não busca a polícia. Então, assim, às vezes a gente escuta uma história ou outra de alguém que vai para a mídia e fala: me apaixonei pelo Arnold Schwarzenegger e dei 400 mil reais, dei a minha casa para ele. Mas a gente não vê as pessoas falando sobre o dia a dia de muitas pessoas carentes que estão fazendo essas doações e que estão perdendo dinheiro. Então, acho que o primeiro passo é informação, é prevenção que falta, e a segunda parte, que é a mais importante, é a questão de que a gente está lidando com uma situação muito complexa. Imagina só, a gente está falando de países que são, naquela região, Tailândia, Laos, Camboja, Mianmar, Vietnã, que tem uma forte presença do governo da China e que tem uma forte presença da máfia chinesa. A pergunta é, por que não acaba-se o crime? É porque o crime beneficia muita gente e muito dinheiro está sendo passado ali. Ou seja, tem uma estrutura que se beneficia desses crimes. E a gente está falando de muito dinheiro. Então, acho que isso é um grande problema. E é um problema que eu acho que os governos precisam pressionar, sim, o governo da China, precisa pressionar, sim, o governo da Tailândia. As grandes potências mundiais precisam pressionar aquela região, porque hoje é sabido que as pessoas que estão sendo traficadas para lá, para aplicarem esses golpes, são pessoas vindas de países pobres, para aplicar o golpe em pessoas de países mais ricos. Então, o Brasil sofre com crime? Sofre. Mas se a gente comparar o número de pessoas que têm sofrido esse crime, por exemplo, nos Estados Unidos, é infinitamente maior. A gente está falando de uma população muito mais rica que cai nos golpes e que esse valor é muito maior, é muito significativo. Então, assim, as pressões, e esse tem que ser, e tem que se tornar uma ação global de vários países do mundo. E do governo do Brasil, a gente precisa colocar o Brasil para ser um player nessa região, o que eu acredito que hoje o Brasil, e tem demonstrado com esse caso do Lucas e do Felipe, o Brasil não foi um player nessa situação para a gente começar a paralisar esse crime. O caso de Lucas e Felipe nos lembra da crueldade do tráfico humano. Eles sobreviveram, mas milhões de pessoas ainda sofrem em cativeiros ao redor do mundo. É nosso dever denunciar e conscientizar para combater essa rede de exploração. A gente tem sempre que desmistificar o crime, né? Assim como o abuso sexual infantil acontece com pessoas próximas do círculo familiar, o aliciamento também acontece dessa forma. Geralmente, os jovens são aliciados por amigos ou pessoas que eles conhecem que já foram para lá. Por quê? Porque é um esquema de pirâmide. Então, eu vou, estou lá, quando eu chego lá, eu me vejo numa situação de que eu não posso sair, eu tenho toda a questão da coação, do medo, eu já fui vítima do engano, isso é uma mentira, eu não vou trabalhar, eu não vou ter minha liberdade, e aí eu sou obrigada a te levar e a te convidar porque você é minha amiga. Eu preciso te convidar. Então, esses jovens, eles se veem na situação de convidar outros amigos para também irem. E é assim que funciona o ciclo. Nessa questão, eu quero deixar muito claro que o Felipe e o Lucas, eles são vítimas. A pessoa numa situação dessa, ela não tem opção. Ela tem que fazer porque ela tem a vida dela em risco. Inclusive, existem pessoas que são, infelizmente, mortas. Existem pessoas que a gente perde no meio do caminho se elas não fizerem o que lhe é mandado. Então, a gente está falando de uma região onde uma pessoa ela tem um valor. Esses compounds, essas empresas, a máfia chinesa, ela compra cada pessoa.
pessoa tem um valor. Ela pode chegar a custar mais de US$ 20.000 cada pessoa. E essa pessoa, se ela não executar o que é mandado, ela vai ser punida, ela vai ser decretada, ela vai ter que ficar com garrafas de 30 litros segurando por horas, ela vai ser presa em salas escuras, ela não tem contato com o mundo externo, ela não tem como pedir socorro. Por quê? Porque é uma região que beneficia tudo isso. Então, a gente precisa dizer que a vítima, ela, infelizmente, ela está numa situação que ela não tem outra opção a não ser executar o que lhe é pedido. O caso de Lucas e Felipe revela uma realidade cruel. Segundo a ONU, o tráfico humano é um crime transnacional que afeta milhões de pessoas no mundo. Entre 2020 e 2023, mais de 202 mil vítimas foram identificadas globalmente, um aumento de 25% em comparação a anos anteriores. Mulheres, crianças representam as maiores vítimas desse crime, que inclui exploração sexual, trabalho forçado e até remoção de órgãos. Eu acho que o ponto mais importante é o ponto de entender que esse é o terceiro maior crime do mundo. Se esse é o terceiro maior crime do mundo, que só perde para tráfico de drogas e tráfico de arma, por que o Brasil não tem números, não tem dados que sejam significativos falando de um país de um tamanho continental como o Brasil é? Então, se a gente não tem dados e há uma subnotificação, a gente vê que nós estamos falhando como sociedade em todos os aspectos. Prevenção. Se eu te perguntar agora qual é o telefone que você liga para fazer a denúncia de tráfico de pessoas, se você não souber, é porque nós estamos falhando como sociedade. Se você nunca ouviu falar sobre o que é o tráfico de pessoas, é porque nós estamos falhando como sociedade. Se você não sabe qual é o protocolo que essas vítimas vão receber do governo, é porque nós estamos falhando como sociedade. Então, hoje, há uma ignorância que ela é e tem sido perpetuada pelos governos. E essa ignorância, ela está cobrando um valor muito caro para a nossa sociedade. Nós estamos perdendo hoje jovens que estão sendo aliciados online e, ao mesmo tempo, nós temos uma população mais velha que está sofrendo e está sendo vítima do crime. E que ambas não estão sendo observadas e não estão sendo olhadas. Então, a gente não tem campanhas nem de prevenção para que esses jovens não aceitem essas propostas e nem para essa população que está sendo vítima do crime, para que não caia nesses golpes. Então, assim, hoje a gente precisa falar sobre prevenção, sobre o que são esses crimes que hoje acontecem nas plataformas online. Então, assim, os crimes hoje, eles não estão na esfera somente física do ambiente fora. A gente está aqui conversando, mas os crimes acontecem no ambiente online. E a gente precisa começar a desmistificar isso. Lucas Viana e Felipe de Moura buscavam melhores oportunidades de emprego no exterior. Com experiência de trabalho na Ásia e contatos no setor de turismo e cassinos, aceitaram propostas aparentemente legítimas, recebidas pelo aplicativo Telegram. As ofertas incluíam salários atrativos, passagens pagas e moradia gratuita. No entanto, não havia contrato formal e os recrutadores exigiam sigilo sobre a contratação. A familiaridade com o mercado asiático fez com que as vítimas não suspeitassem de absolutamente nada. Esse perfil profissional e o desejo de melhorar financeiramente tornaram Lucas e Felipe alvos fáceis para as redes criminosas. Eu já estava na Tailândia. Um amigo meu me passou um grupo no Telegram, que até então era confiável, porque um amigo dele já tinha conseguido um trabalho. Nesse grupo tinha vagas para vários lugares, para a Tailândia, para o Camboja, para as Filipinas, para Dubai. E eu escrevi, né, uma apresentação nesse grupo. Falei: oi, meu nome é Lucas, falo tais línguas, estou aqui na Tailândia, quero encontrar alguma coisa aqui. Recebi o contato de eu acho que de 2, 3 pessoas.
Cheguei a fazer 2 entrevistas, fiz com uma outra empresa, mas eu não gostei muito da forma que ele falava, e que conversei com um menino que ele era da Armênia, e ele falava espanhol. Eu falo espanhol porque eu morei quase 10 anos em Buenos Aires, então eu me senti mais à vontade, porque era uma língua que eu domino mais. Ele foi muito educado sempre, conseguiu, né, fazer o processo que é enganar, já começa aí, nós vamos para esses lugares enganados. E ele me pediu um vídeo, eu fiz um vídeo falando em português e inglês, porque até então eles iam abrir uma nova equipe para atender brasileiros. E passei, eles pediram depois para fazer uma entrevista com o RH. Com o RH também passei, eles já queriam que eu fosse no dia seguinte. Como eu estava nesse hostel, eu tinha que avisar a dona, tinha que avisar minha família, meus amigos, todo mundo muito feliz, porque era um salário bom, de $1.500. Para mim não pareceu nada absurdo, porque é a base que eles costumam pagar mesmo para brasileiros. Nas Filipinas eu ganhava mais ou menos isso, então para mim era algo que estava ali. Uma folga por semana, durante 6 meses, e eles iam dar um visto de trabalho, que é algo muito importante na Tailândia. Por conhecer já o país antes de ir para lá, eu sei que era algo importante, porque lá não é eu chegar, eles vão dar um visto para mim, tem que ter um motivo, ou um trabalho, ou eu casar com algum tailandês, ou enfim. E o meu contato com a pessoa, né, com o motorista, sempre a gente conversou bastante, ele não falava muito bem inglês, eu falo um pouco de tailandês. Perguntei para ele se ele conhecia cantores de lá, atores de lá, porque como eu falei que eu gosto, né? Conhecia, mostrei uma foto com uma cantora que eu tinha tirado dias antes. Ele colocou uma música, então a gente teve um bom contato ali. Se no fim das contas ele sabia o que ele estava fazendo também, para onde ele estava me levando, também não sei. Porque pode ser que nem ele saiba, né? Que eles trabalham tão bem. E depois de quase 8 horas, chegamos na cidade, num posto de gasolina. Aí já começou a mudar de carro, né? Já foi o primeiro carro que chegamos lá, tinha um novo carro e eu tive que seguir a viagem com esse novo carro. Depois andamos mais um tempo até um novo lugar que mudou de carro novamente. Esse terceiro carro a gente andou por um tempo mais até ele entrar numa estrada de terra. De um lado eram casas, do outro lado era árvores só. Até que parou na frente de uma casa, tinham 3 homens. Cada um pegou minha mala, um pegou uma sacola que eu tinha e um pegou a minha mochila. E ele falou assim, agora você segue com eles que você vai até a empresa. E eu tô fazendo um resumão. Por favor. Começamos a entrar no meio da mata. E era de noite, então tudo escuro, eles usando a lanterna celular. Até que a gente parou na beira de um rio e tinha um barquinho. E do outro lado via que tinha luz, né? Não dava para ver bem. E a gente teve que entrar nesse barco e passamos pro outro lado. Como eu não conhecia, para mim até então estava tudo ok, mas eu já estava um pouco assustado. Por essa mudança toda hora, eles não falavam mais inglês, não tinha um entendimento ali. Quando chegou do outro lado, eu já vi pessoas com armas. E armas grandes. E já vi algumas placas e já não era mais tailandês, era em birmano, que é a língua de Myanmar. Então já fiquei com medo, tanto que eu tava conversando com um amigo meu e falei, tá diferente, tem pessoas com armas, nas placas não é mais em tailandês. Mandei uma localização aí e a partir daí depois peguei mais 2 carros, né, até chegar no lugar da empresa. E lá, quando chegamos, eu lembro que eles fizeram um teste, que é de HIV, né?
E eu lembro que um dos guardas falou assim, ai, você é muito bonito. Agradeci. Até então, eles estavam me tratando muito bem. Bom, gente, aí vamos chamar agora que é a arte 2, que é um print do Lucas conversando com uma amiga sobre estar sendo levado para Mianmar. Olha só, né? Ele aqui já nervoso, conversando com a amiga. Lucas vai pedir para ela chamar a polícia. Ele já estava na posse dos sequestradores. Vamos aqui para a arte 3 também. Temos aqui um print agora de Felipe conversando com o pai sobre os sequestradores retirarem os órgãos dos sequestrados. Olha o terror psicológico. E eu, de fato, aqui acho que não é só um terror psicológico, eu acho que eles podem chegar a essas vias de fato. Assim que eu cheguei na empresa, eles pediram meu passaporte, meu celular, e revistaram a minha mala, fizeram um teste também de HIV em mim, e falaram que eu ia comer naquela hora. Eu falei, tudo bem. Eu achei estranho, porque eles tinham pego meu celular. Nas outras empresas que eu trabalhei, eles nunca tinham pego meu celular. Nunca tinham revistado a minha mala. Mas eu não falei nada, porque eu tava com medo pela minha vida, porque o tanto de guarda que tinha lá, o tanto de arma que eu tinha visto na minha frente, eu sabia que não era um lugar bom também. Fui lá, comi. Quando eu tava comendo no refeitório, eu vi um cara passando com uma arma de choque. Aquilo já me causou um pouco de espanto. Comi, não comi muito, porque eu já tava nervoso, né? Depois que eu comi, eles mandaram eu voltar pro dormitório. Lá nos escritórios tinham banheiros e os banheiros não eram nada limpos. Você via sangue sempre na privada, o pessoal defecava no chão também. Eu já vi gente defecando no chão também. O saneamento não era aquilo tudo que... Não era algo muito comum, sabe? Entendi. O trabalho em si, nós tínhamos de 15 a 17 horas por dia. Começava às 5h30 da tarde e até às 8, 9 da manhã, dependia muito deles. Nós tínhamos que conversar com pessoas que eles chamavam de clientes. Tinha algumas pessoas lá da Etiópia que usavam os celulares conversando no TikTok, pegava números, eles iam seguindo as pessoas seguiam de volta, mandavam uma primeira mensagem, oi, meu nome é tal, eu quero fazer novas amizades, mas eu não uso muito TikTok, você pode me passar seu número? Esses números eles mandavam para as equipes, né, que entravam em contato com os clientes, e lá a gente tinha que criar uma relação com esses clientes, no caso. E tinha um roteiro. Nesse roteiro, cada dia era uma coisa diferente, eram 4 dias. No primeiro dia tinha que saber as coisas básicas, nome, idade, de onde que era, do que trabalhava, quanto ganhava, que era muito importante. Hobbies e algumas outras coisas para depois, quando acabasse esse roteiro, ou então no meio, a gente criar novos assuntos com o cliente. No segundo dia era a vida cotidiana, ela ia tomar um café, depois ia para academia, depois voltava para casa, tomava banho, comia. Nesse meio tempo, o cliente também tinha que compartilhar as coisas que ele estava fazendo, fazia muitas perguntas. Era como se fosse você criar uma amizade com a pessoa, então algo mais amoroso, que era a maioria das vezes. Dizer também que a gente usava fotos também. Sim, para tudo tinha fotos. Mandava fotos da modelo comendo, agora fui na academia, a gente mandava fotos da modelo na academia, eu vou tomar banho, a gente mandava vídeo de uma mulher com o pé na banheira, a gente mandava foto, agora eu vou trocar de roupa, a gente mandava foto da mulher com baby doll também, que chamava muita atenção dos homens, principalmente. Isso tudo para ambientar ali, para o cliente que ele estava num ambiente seguro, que aquilo era válido. Então era muito bem estudado antes de dar esses golpes. Para criar uma amizade, criar uma relação com a pessoa, até você começar a tirar o dinheiro dela. Cada equipe tinha uma meta mensal. A minha equipe era diferente da do Lucas. A meta da equipe do Lucas era uma das maiores,
que era $10.000, se eu não me engano, Então, era $10.000 por pessoa. Por mês? por mês. Isso. Na minha equipe, se eu não me engano, eram 14 pessoas. Então, cada um tinha que ter $10.000. Na outra equipe, que era uma equipe diferente, dependia bastante do pessoal também. Na outra equipe, se eu não me engano, a meta era $8.000. Na minha equipe, eram $5.000. Entendi. Mas nós também tínhamos metas diárias também. A gente tinha que ter pelo menos 3 saques durante 3 dias. Se você não cumprisse esse saque durante esses 3 dias, você era punido. E era punições bem severas também. As punições eram eletrochoque, espancamento, era também agachamento. Tinha também uma punição também que a pessoa tinha que ficar com um galão de água assim no ombro durante horas, como, por exemplo, 2, 3 horas. Tinha também uma punição que você ficava em pé, com o braço assim, com as pernas meio que curvada, durante 3, 4 horas. E eram essas punições. Também tinha que fazer os agachamentos em cima de uma plataforma que tinha como se fosse umas agulhas que ficava espetando o pé. Eu sofri isso. Uma vez eu mandei um comprovante de recarga errado para o cliente. Não estava errado. Por conta de 1 minuto de atraso, eu recebi essa punição. Eu tive que fazer 100 agachamentos em cima dessa plataforma, a primeira vez. Na segunda vez, eu tive que fazer 300 agachamentos em cima dessa plataforma. E na terceira vez, eu tive que fazer 600 agachamentos em cima dessa plataforma. Gente, que absurdo. Tinha muitas pessoas que batiam as metas para não ser punidas, mas eles tentavam sempre encontrar alguma coisa para te punir. Uma mensagem mandada errada, uma coisa que faltou, isso que ele falou aqui por 1 minuto, que são coisas bobas. Eu acho que eles também tinham uma meta diária de punição também. Porque eram todos os dias punição. Todos os dias era punição. No dia que eu cheguei, eu não contei, né? Quando eu cheguei na empresa, eles informaram que eu tinha que dar o meu passaporte e meu celular. E eu não quis, eu falei, não, mas eu não vou poder usar o meu celular na hora que eu tô já no quarto. Eles falaram, não, que o celular fica aqui no escritório e você pode entrar em contato com a família uma vez por semana. Aí eu já fiquei preocupado, porque eu conversava com a minha mãe todos os dias e como que eu vou explicar para ela que eu vou poder falar com ela só uma vez por semana? Sim. Então aí nós já tivemos uma discussão, eles foram e vieram com a arma de choque, e eu lembro ter sentido na barriga o choque, e aqui também ele tem até tem uma cicatriz, não sei se dá para você ver, que já a cicatriz já tá bem fechada. Ele tocou em mim com a arma e sangrou bastante. Esse foi já as minhas boas-vindas no lugar. E também recebi muita paulada, eles usavam um pedaço de bambu ou então um cano, por coisas bobas, ou então não bater as metas no fim do mês. Essas eram as punições mais pesadas, o choque e o espancamento. E também essa do agachamento, de ficar parado no ar, com a água no ombro. Dessa do agachamento, da última vez, que foi dias antes da fuga, ele deu muitos tapas na minha cara por uma coisa boba lá que ele encontrou de errado. Ele me colocou na salinha, me espancou e depois eu tive que ficar em cima dessa plataforma, fazendo 1000 agachamentos. E também ele queria que eu ficasse com o galão em cima, mas eu não estava podendo e o supervisor pediu para eu ficar fazendo desse de parado no ar. Aí, se eu não me engano, começou umas 4 da manhã e eu fiquei até as 10 da manhã, assim. O desaparecimento, Carla, para quem está aqui, para quem fica, seja ele por qualquer motivo, né, o desaparecimento, quando uma pessoa desaparece, é a dor de quem fica, ela não passa, né? É uma dor, a família sempre tem, toca o telefone, é um desespero. Imagina, você fica olhando o celular, você quer saber notícias, porque ainda mais assim, olha, estou sendo agredido fisicamente, estou passando fome, não posso usar o celular,
e trabalho mais 16 horas. O que está acontecendo? E num país do outro lado lá, né? E falar com quem? O que eu sei é que ela recebeu as orientações, mas não obteve resposta. Eu havia recebido a visita de uma ONG, né, internacional, que o trabalho deles é exatamente esse. Resgatar pessoas que estão sendo traficadas para trabalho escravo em outros países. Em que países? Elas são ótimas. A diretora da Êxodos, que faz só isso, ela havia comentado. E eu falei, mas tráfico de pessoas vão para trabalhar o quê? Ele falou, agora o foco agora é pessoas com TI. Que tenha, né, esse conhecimento de TI. Por quê? Para dar golpe. Então, golpe, seja ele qualquer tipo de golpe que venha por telefone, pode ser o golpe do cartão, do banco, faz um depósito, o golpe de montar uma página falsa e se apaixonar pela pessoa, fazer com que a pessoa se apaixone, não interessa. Dependendo da nacionalidade do traficado, né, daquela pessoa que foi levada para fazer isso, ela aplica o golpe no país dela por conta da língua nativa. Então, ele tinha que dar golpe em brasileiros. A de Êxodos que fez todo o resgate da gente. O Itamaraty não ajudou em nada, o governo brasileiro não ajudou em nada. A única coisa que eles fizeram foi pagar a nossa passagem para voltar para o Brasil. E ainda falaram que foi muito. Como que foi a nossa fuga? A gente planejou 3 vezes a fuga. A primeira vez que a gente planejou a fuga foi no dia 1º de janeiro, só que a gente não fez a fuga porque tinha poucas pessoas. A segunda fuga que a gente tentou planejar foi no dia 28 de janeiro, que foi no Ano Novo Chinês. Eles tinham dado uma folga pra gente, mas não foi uma folga de verdade. A nossa folga a gente trabalhou das 5h30 até as meia-noite, e das meia-noite a gente conseguiu descansar das meia-noite até as 5h30 da tarde do outro dia. A gente não conseguiu descansar realmente, né? Porque a gente trabalhava durante dias por 17 horas. A terceira fuga ia acontecer entre o dia 4 e dia 5. Só que o que acontece? Eu contatei a Cíntia falou, Fê, tenta aguardar mais um pouco para tentar fazer essa fuga, porque eu vou tentar colocar a minha equipe lá no lugar onde vocês vão tentar fazer a fuga, para estar dando todo o suporte para vocês, estar monitorando vocês no momento da fuga. A fuga em si não foi concluída, não foi bem sucedida. Por quê? Porque para fazer essa fuga, nós tínhamos que escalar 3 montes, de 3 a 4 montes. Depois de escalar esse monte, a gente tinha que correr durante 2 quilômetros. Depois de correr os 2 quilômetros, a gente tinha que atravessar o rio. Foram um total de 60 pessoas que tentou fazer essa fuga. Só que todos nós fomos pegos. Eu fui pego enquanto eu escalava o primeiro monte. Quando eu cheguei no primeiro monte, eu fui pego pelo guarda. O guarda veio, olhou pra mim e falou, volta. E aí, nesse momento, eu já sabia que eu não ia dar certo, eu fui lá, peguei e voltei. Mas no meio do caminho, espancaram a gente, deram cacetada na nossa cabeça também, bateram na minha cara, e isso eu tava algemado. Depois de, eu não sei quanto tempo, algumas horas, chegou o pessoal do grupo Karen, e entrou no quarto e trancou a porta, e começou a conversar com a gente, perguntando o que tinha acontecido, que eles ficaram sabendo que tinha uma tentativa de fuga. Uma das filipinas, né, que era uma das que planejou a fuga, contou que nós éramos punidos todos os dias e que ela tinha provas. E eles falaram que iam tentar ajudar a gente, mas eles já tinham até uma lista de nomes para ajudar. Como a Cíntia estava em contato, né, então já estava em contato com eles, que não foi nem só o nosso complexo, foi vários complexos que eles conseguiram pegar a gente. As 260 pessoas não foi só lá do nosso complexo, foi de vários. E
Quando eles falaram que nós iríamos ser salvos, o pessoal... Mas vale lembrar que primeiro eles falaram que não sabia quando ia Sim. tentar resgatar a gente. Uhum. Aí foi por volta de umas 4, 5 horas depois eles voltaram e falaram que iam resgatar a gente. Sim. E até então, depois que eles foram falar com a gente, os chefes não puderam mais entrar. Alguns foram lá para contar quantas pessoas tinha, mas um dos guardas entrava junto, então eles não podiam fazer nada. Uhum. E o pessoal começou a já ficar feliz, né? Porque eles falaram que a gente ia poder ir embora. Eu acreditei, mas eu tava naquela negação, porque eu já passei por tanta coisa. Eu falei assim, quando eu estiver lá fora, eu vou acreditar mais, Uhum. porque tinha a possibilidade deles pegar a gente e mandar para um novo lugar. O que já tinha acontecido com outras pessoas. Uhum. Então, quando foi, né, que eles foram pegar a gente, eu acho que foi no dia seguinte, já pela manhã, nós fomos separados por carros, e eles mandaram a gente para um abrigo próximo dali, em Mianmar ainda, e nós ficamos lá por 3 dias, até eles mandarem a gente para Tailândia, que tem aquele vídeo da gente passando a balsa, depois entrando no carro do exército. tailandês. Não sei se você viu esse vídeo. Ficaram 11 pessoas ainda no complexo da gente. Da nossa Da nossa empresa, empresa. né? E dos outros. E bem essa mais. semana a gente ficou sabendo que uma colega da gente também foi resgatada. Mas só para o nosso público em geral entender, desde 2021, em Mianmar, aconteceu um golpe militar. E por isso as regiões são separadas por exércitos civis, porque tá uma guerra civil lá, Sim. certo? Então, por não ter essa instabilidade governamental, esse grupo, que é o Exército Democrático Karen-Budista, conseguiu, através de muita negociação e através também do incentivo da ONG de Êxodos, resgatar esses meninos, resgatar o Felipe, resgatar o Lucas e outras diversas pessoas que estavam nessas condições análogas à escravidão. Foi extremamente essencial a atuação da ONG, sim. né? Uhum. Demais, gente. A Cíntia, a gente conversou com ela também, ela contou e dava para ver o quão satisfeita que ela estava com o resultado do trabalho, mas ao mesmo tempo quantas outras pessoas ainda precisam ser salvas. Sim. E como a gente ainda precisa falar desse assunto mundo afora, que é extremamente Principalmente aqui no subnotificado. Brasil, que esse assunto não é falado. As pessoas hoje em dia pensam que isso só acontece em filme. E aí, falando com a Cíntia, que é uma das diretoras da Êxodos, ela, à época, foi anterior ao caso do Lucas, um pouco antes, ela me falou que estava numa operação, né, em que eles já tinham mapeado mais de 100 brasileiros. O consulado brasileiro precisa ficar atento com isso também, né? Que está tendo muito. Então, isso levou o quê? Esse caso específico do Lucas. Aqui da divisão de proteção à pessoa, exatamente a delegacia de pessoas desaparecidas, nós estamos revendo alguns casos pela profissão, idade e a história, ligando para a família, porque pode sim ter sido tráfico de pessoas. E a gente está tratando como desaparecimento. Lucas e Felipe desembarcaram no Brasil no dia 19 de fevereiro, recebidos com lágrimas e abraços de seus familiares. No entanto, o papel do Itamaraty foi criticado. Desde o desaparecimento, as famílias buscaram ajuda junto à Embaixada Brasileira, mas receberam apenas respostas protocolares. O resgate só foi possível graças à intervenção da ONG The Exodus Road, que agiu rapidamente para salvar as vítimas. Aí aqui, vamos chamar agora a arte 5, é a carta aberta de Felipe, né, no Instagram, agradecendo já pelo resgate. Você imagina, para essas pessoas, elas nasceram de novo, foi uma segunda oportunidade de renascer, né? Aí temos aqui o gráfico 1, que são as principais formas de tráfico global. 72%, né, nesse gráfico aqui, nos mostra que as pessoas são levadas para tráfico, para exploração sexual. 17% tráfico para trabalho forçado. 10% outros tipos de tráfico, exemplo, tráfico para casamento forçado, tráfico para criminalidade forçada, e 1% tráfico para remoção de órgãos.
Eu ainda acho que esse número de 1% deve estar subnotificado aqui. Infelizmente, tem pessoas que aceitam comprar órgãos também, né? Que, enfim, você que faz isso, você contribui para esse tipo de horror, né? Alguém está sendo morto, enfim, para poder compensar uma outra vida. E não é dessa forma, gente. A gente tem que fazer o caminho correto das coisas. Vamos aqui para o gráfico 2, também é um gráfico global, que é o gênero das vítimas de tráfico humano. Nós temos aqui 39% das vítimas são mulheres, 23% das vítimas são homens, 22% das vítimas são meninas e 16% das vítimas são meninos. Muitos também vão para a adoção ilegal. A gente tem aqui também o gráfico 3, que é um gráfico global, que é o tráfico global entre mulheres e meninas. 66% das vítimas de tráfico para exploração sexual, 24% vítimas de tráfico para trabalho forçado, 10% vítimas de tráfico para outras formas de exploração. O segundo gráfico aqui, gente, é o gráfico das meninas vítimas de tráfico no mundo. 60% vítimas de tráfico para exploração sexual, 21% vítimas de tráfico para trabalho forçado e 19% vítimas de tráfico para outras formas de exploração, inclusive as adoções ilegais. Aí vamos para um outro gráfico global aqui, que é o gênero dos condenados por tráfico de pessoas. 70% são homens, 26% mulheres, 3% garotos e 1% garotas. Aí nós vamos aqui para o gráfico 5, perfil das vítimas do tráfico no Brasil. 64%, e esse número, né, é de 5.412 pessoas, são pardas. 18%, equivalente a 1.497 pessoas brancas. 16%, equivalente a 1.342 pessoas pretas, e 2%, 148 pessoas indígenas. Se você suspeitar de casos de tráfico humano, denuncie. No Brasil, você pode ligar para o Disque 100 ou Disque 180. Sua denúncia pode salvar vidas. E aqui, o nosso canal de denúncias está aberto para você também. Se você tiver informações relevantes sobre qualquer crime ou situação suspeita, envie para nós. Lembre-se, sua denúncia pode ser o início da solução de um caso e contribuir para a justiça. Não hesite em usar essa ferramenta. Além disso, não deixe de acessar o nosso portal de notícias investigativas, o newsic.com.br, onde você encontra reportagens exclusivas e análises aprofundadas dos casos mais impactantes do Brasil e do mundo. Não se esqueçam de nos seguir também. Estamos no Instagram, Facebook e Twitter, como Investigação Criminal Oficial. Você pode tirar dúvidas, mandar sugestões e participar do programa escrevendo para o nosso e-mail, ic@medialand.com.br. Estamos ansiosos para ouvir você. Por fim, nossa contribuição para as buscas da Interpol. Mostraremos os rostos dos foragidos mais procurados. Se você tiver qualquer informação, envie diretamente para o canal de denúncia da Interpol. Tudo pode ser feito de forma anônima e segura. E lembre-se, quem ajuda está colaborando com a sociedade. E a maior arma da polícia é a informação. Ficamos por aqui hoje, mas esperamos você no próximo episódio de Investigação Criminal True Crime. Até lá, continue atento, curioso e comprometido com a verdade. Até logo!